Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta para falar agora com o setor de hortifruti, de hortaliças. A Conab divulgou na semana passada o boletim ProHort, que é o documento que a Conab disponibiliza para falar sobre o desempenho de comercialização do setor no último mês. Bom, mas para a gente entender o que aconteceu, quais são as expectativas, eu convido agora a Joyce Rocha Fraga. A Joyce fala em nome da Conab. Joyce, seja muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço o espaço para falarmos um pouquinho aí do setor hortifrutícola no Brasil. Joyce, eu queria que a gente começasse explicando para o produtor o que é esse documento que a Conab disponibiliza e com que base, em que praças que vocês fazem análise de comercialização aí pelo Brasil afora. Então, a Conab disponibiliza esse documento mensalmente, que é o Boletim Hortigranjeiro. Nesse boletim, nós analisamos a comercialização, então a gente analisa a oferta, preços e principais regiões produtoras dos 10 principais produtos. São 5 hortaliças e 5 frutas analisadas, tendo como referência as centrais de abastecimento brasileiras, que são, com certeza, um dos principais canais de escoamento da produção no Brasil. Então, a gente tem informações de São Paulo, de Belo Horizonte, da Ceasa de Contagem, né, Ceasa Minas, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Brasília, Recife e Fortaleza, sempre falando dessas centrais de abastecimento localizadas geralmente na capital. E Joyce, o documento trouxe para a gente a confirmação daquilo que a gente já vinha acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, que é o impacto dessa segunda onda da pandemia pelo país, com as restrições mais severas e trazendo aí resultados negativos para a comercialização. Esse é um dos destaques da Conab para o ProHort. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O quanto que as restrições impactaram o mercado durante o mês de março, se é algo muito expressivo, algo que preocupa, como é que vocês avaliam os resultados? Então, com a adoção de medidas mais rígidas em diversos estados, principalmente no mês de março, nós tivemos um arrefecimento considerável da demanda, principalmente por conta das restrições de circulação, restrições de funcionamento de restaurantes, bares, que são grandes compradores, principalmente em centrais de abastecimento. Então, com esse movimento, com essa demanda mais retraída, nós temos esse comportamento de queda de preços para a maioria das hortaliças que analisamos nesse boletim mensal. E Joyce, entre os produtos que vocês analisam, batata e cenoura chamam bastante atenção porque a queda foi mais expressiva, né? A gente sabe que a safra das águas de batata ela está entrando no mercado, então é um movimento que pressiona mesmo as cotações, mas eu queria que você falasse um pouquinho de modo geral, o que vocês observaram aí por todo o país, tanto para a batata quanto para a cenoura. Então, no caso da batata, a gente teve altos níveis de oferta, principalmente desse produto que veio do sul do país e também do estado de Minas Gerais. Além disso, contribuiu ainda para esse movimento de queda de preços, a batata que veio de Minas, ela veio com uma menor qualidade, ali sendo pequena, a pele mais escura e apresentando uma durabilidade um pouco menor. E claro, como a gente já comentou aqui, a demanda retraída nas principais praças analisadas, todos esses fatores contribuíram para esse movimento de queda de preços no mês de março para a batata. E aí, Virginia, só para a gente ter uma ideia, em relação à comercialização nas ceasas, as ceasas analisadas neste boletim, a gente teve um aumento de 10% na oferta de batata aos mercados atacadistas. Então, todos esses fatores contribuíram para a queda de preços da batata. E aí, como Joyce, seja... e antes de você concluir, eu queria saber quanto que caiu. A gente teve um aumento de 10% então na oferta e o quanto isso refletiu no preço final. Então, a gente tem variações entre várias praças. Elas variaram entre aproximadamente 10% negativo na Ceasa de Contagem, em Minas Gerais, chegando a quase 40% na Ceasa do Rio de Janeiro para esse produto.
Perfeito. E você dava continuidade para falar da cenoura? Vamos lá. Então, em relação à cenoura, a explicação também é bem próxima. A gente teve altos níveis, altos patamares de produção, e aí especificamente dos estados de Goiás e Minas Gerais, que estão abastecendo a central de abastecimento nesse momento. E em relação a Minas Gerais, especificamente na região de São Gotardo, a gente teve um aumento da oferta nesse mês de março da ordem de 15% aos mercados atacadistas. E Joyce, em relação às frutas, o boletim trouxe o destaque, então, para a maçã e para o mamão. A maçã, assim como a batata e a cenoura, registrou uma queda, mas o mamão foi no sentido contrário, né? A gente teve uma valorização do produto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas frutas também, para a gente entender melhor como é que funcionou aí no último mês. Então, em relação à maçã, a gente teve uma queda de preços variando entre 26% negativa na Ceasa de Contagem, em Minas Gerais, e novamente na Ceasa do Rio, com um percentual considerável de quase 37% de redução nos preços da maçã. E a explicação está na intensificação da colheita da variedade Fuji, e a colheita da Gala também ainda encontra-se em níveis elevados. Então, essas ofertas elevadas, tanto da variedade Fuji quanto da Gala, permitiram esse movimento de queda de preços. E a expectativa é que esse preço continue pressionado para a maçã até quando, Joyce? A colheita ela se estende até quando? E quando que a gente pode esperar que talvez tenha aí uma recuperação mais aquecida para o setor? Então, em relação à maçã, a gente espera a continuidade da boa colheita da Gala ainda nos próximos meses. Para essa fruta especificamente, os produtores, os classificadores conseguem controlar um pouco mais a oferta por meio do uso das câmaras frias. Então, com isso, com esse controle de oferta para o consumo, espera-se que esses preços eles voltem tão logo a ter patamares, se não de reduções, patamares de quase estabilidade nas suas cotações, por meio desse controle de oferta com o uso de câmaras frias. E no caso do mamão, Joyce, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, você trouxe que o clima impactou de forma bastante expressiva em importantes regiões produtoras. A gente sabe que a maioria do país está passando por esse clima irregular, mas justamente na área de produção do mamão, as chuvas elas foram abundantes e tá trazendo aí esse prejuízo, né, Joyce? Como é que fica essa questão para o mamão? É uma menor oferta? O clima já se estabilizou? Como é que você consegue avaliar para a gente? Então, em relação ao mamão, a gente tem regiões produtoras bem localizadas no país. Então, sul da Bahia, norte do Espírito Santo e também ali no oeste da Bahia, a gente tem grande produção de mamão. E essas regiões, como várias do país, no mês de fevereiro, foram muito afetadas pelas condições climáticas, e isso ainda influenciou no mês de março com uma menor produção e, consequentemente, uma menor oferta aos mercados atacadistas. E por isso a gente teve esses movimentos de alta de preços, e no caso do mamão, a gente observou isso para todas as ceasas que analisamos no boletim. E Joyce, a gente consegue, a partir dessas informações e do que vocês vêm observando, traçar uma perspectiva para os próximos dias. A gente sabe que as restrições em algumas áreas do país elas começam a ficar mais flexíveis, mas ainda tem bastante polo consumidor com as restrições bastante muito fortes, né? Ainda há comércio para abrir, estamos caminhando aí a passos lentos para a normalidade. Como é que a gente consegue traçar uma perspectiva para o setor de hortifruti daqui para frente? Olha, Virgínia, é uma pergunta muito boa, e a gente tem observado, por exemplo, no caso da batata, a gente já teve o pico da safra da colheita desse produto aqui lá no mês de fevereiro, no mês de março. Então, a gente já espera uma menor oferta desse produto. E aí, mas o que vai ditar mesmo os preços vai ser a variável demanda, porque se ela continuar um pouco mais arrefecida, a uma demanda mais tímida, espera-se esse movimento, a continuidade do movimento de queda de preços. Mas claro que
Aí existem outras variáveis de mercado que também são muito importantes, como as condições climáticas. Agora no mês de abril, a gente já espera um clima mais seco, com menos chuvas, que pode proporcionar uma melhor colheita, uma distribuição, uma logística mais fácil de escoamento, de comercialização desses produtos hortifruti, que são muito perecíveis e por isso precisam de ter essa cadeia logística muito definida, para não termos perdas no campo e o produto não ter desvalorização em relação à sua qualidade, principalmente. Então, Joyce, a gente fica aqui com 2 sinais de alertas para a gente observar. A questão do consumo, que a gente vai depender muito do avanço da vacinação, a abertura de comércios, e por outro lado, no campo, a gente depende do clima, é isso? Exatamente, essas duas variáveis são as que têm ditado o comportamento de preços para os produtos hortifrutis que analisamos, Virginia. Joyce, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir falar com Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente atualizar os dados aí. Eu que agradeço, Virginia, estamos sempre à disposição para contribuir com informações, com dados que são tão importantes para o consumidor, para o produtor, para a sua tomada de decisão e para todos aqueles atores da cadeia, né? Muito obrigada. Portanto, então, essa foi a nossa conversa com a Joyce Rocha Fraga, que falou com a gente em nome da Conab, para trazer aí a atualização do setor de hortifruti do país. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você que está nos assistindo, não esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever no canal, atualizar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos que acontecem ao longo do dia aqui. Bom, além disso, o Notícias Agrícolas está em todas as mídias digitais, no Facebook você nos encontra com Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e no Twitter, @Noteagro. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já a gente está de volta.